Olá, benditos! Chegamos ao penúltimo capítulo da nossa série 13 dias aprendendo liderança em Neemias. E hoje nós vamos participar da festa de dedicação das muralhas de Jerusalém. Mas antes, nós temos neste capítulo, dos versículos 1 a 26, o registro dos sacerdotes e levitas desde a época de Zorobabel e Jesua, que foi o sumo sacerdote que retornou com ele da Babilônia, até a época de Neemias, que veio cerca de 100 anos depois. O foco é mostrar que o serviço levítico foi mantido durante um período muito difícil para a história do povo de Deus. Dos versículos 27 a 43, nós temos então a festa de dedicação das muralhas de Jerusalém, organizada por Esdras e Neemias. E o primeiro ato deles foi procurar os levitas em todos os lugares onde eles moravam para que viessem para Jerusalém. Os levitas tinham muitas responsabilidades na vida e na adoração de Israel, mas um dos trabalhos mais importantes que eles tinham era liderar o povo de Deus em cânticos de adoração e louvor a Deus, acompanhados por instrumentos musicais. Uma vez reunidos, os sacerdotes e levitas purificaram a si, primeiramente, depois purificaram o povo e os portões e as muralhas depois. A sequência do culto de dedicação foi simples. Os líderes e cantores foram divididos em dois grandes grupos, tendo Esdras à frente de um deles. Os levitas levavam os instrumentos musicais de Davi, enquanto alguns dos sacerdotes levavam suas trombetas. E Neemias seguia o outro coral com a metade do povo. Os dois grupos saíram em direções opostas, rodeando toda a muralha. O grupo de Esdras foi para o lado sul, enquanto o grupo de Neemias foi para o lado norte. Os dois grupos se encontraram na área do templo, onde prestaram um culto a Deus com ofertas e sacrifícios ao Senhor. Todos estavam cheios de alegria, considerando tudo o que Deus havia feito. Foi uma tremenda experiência de adoração para todos, homens, mulheres e crianças. Ninguém ficou de fora desse momento de alegria, gratidão e adoração. Mas por que será que Esdras e Neemias organizaram um culto de dedicação como esse? Por que não reuniram o povo na área do templo, ao som dos louvores dos levitas, ofereceram sacrifícios e depois todos então iriam embora felizes? O fato é que o povo estava testemunhando aos povos em redor que Deus havia feito sua obra e que somente ele deveria ser glorificado. O versículo 43 diz que a alegria dos judeus em Jerusalém era tão grande que foi ouvida de longe. O inimigo havia dito que os muros seriam tão frágeis que até uma raposa poderia derrubá-los, lembra? Mas lá estava o povo festejando na dedicação das muralhas ao Senhor. Um testemunho e tanto aos pagãos incrédulos acerca do poder de Deus e da realidade da fé. Não era ocasião para uma adoração silenciosa, meditativa, mas sim um momento de se remover todas as barreiras e louvar ao Senhor com muito entusiasmo para que todos ouvissem. Além disso, aquela era mais uma oportunidade de provar aos povos em redor que foi através da intervenção do Deus de Israel que eles haviam concluído aquela obra. Ao marchar sobre os muros, o povo pôde ver os resultados do seu trabalho e se dar conta, mais uma vez, de que a obra não havia sido realizada por apenas uma pessoa. Eles reconheciam Neemias como seu líder e precisavam dele, mas eles tiveram ânimo também para trabalhar. Várias pessoas e famílias trabalharam em partes diferentes dos muros, mas ninguém era dono daquela parte onde havia trabalhado. Era como se os judeus dissessem: sem dúvida, todos nós participamos do trabalho, mas agora estamos entregando tudo ao Senhor para que somente Ele seja glorificado. Naquele mesmo dia, todos trouxeram suas ofertas e primícias e os dízimos para o depósito dos levitas, lembrando que o povo havia feito uma aliança com Deus, prometendo sustentar o ministério no templo, e agora estava cumprindo o que havia prometido. E faziam isso com alegria, pelo prazer de apoiar os sacerdotes e levitas que ministravam em seu nome no templo.
O resultado daquele culto alegre de consagração da muralha e dos portões de Jerusalém foi um suprimento abundante de produtos para sustentar o trabalho daqueles que serviam ao Senhor. O líder e missionário Hudson Taylor costumava dizer o seguinte: quando o trabalho de Deus é feito do jeito de Deus e para a glória de Deus, nunca faltará o sustento de Deus. Se nossas ofertas materiais são entregues com a atitude correta, elas são, na verdade, sacrifícios espirituais ao Senhor. Enfim, aquele foi um dia santo e único em Jerusalém. Um dia de extrema alegria, pois o trabalho havia sido completado e Deus havia sido glorificado de modo maravilhoso. Acontece que naquele dia, também, o livro da lei de Moisés foi lido para o povo. E lá estava escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação do povo de Israel. Ao ouvir a leitura desse fato, os judeus reagiram. O que aconteceu a seguir, você confere amanhã aqui no canal Bendito, no último capítulo da nossa série. Não vai perder, hein? Até lá!